Olá, eu sou Ronaldo Vasconcelos, sou pastor da primeira igreja presbiteriana de Casa Caiada, em Olinda, Pernambuco, e agradeço o privilégio de poder trazer essa mensagem para vocês. Quero agradecer ao amigo presbítero Uriel pelo convite, e meu desejo nessa palestra é poder edificar os irmãos, poder falar da parte do Senhor diante de um assunto tão importante e relevante para os nossos dias. Hoje eu quero tratar com vocês sobre o cristianismo e a ciência, em especial os pressupostos tácitos que não são tão explícitos dentro da ciência com relação à religião. E tentar apontar algum caminho dos perigos da absolutização e da idolatria com relação à ciência para a igreja, como também para a nossa sociedade, e tentar mostrar também, no final das contas, qual o lugar da ciência numa visão cristã reformada. Eu espero que possa fazer tudo isso com clareza e que em tudo o Senhor seja glorificado. Por isso, quero convidar você a orar comigo nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, obrigado pelo privilégio que o Senhor concede nesse momento de edificação, de palavra. Que o Senhor nos abençoe nessa palestra, nessa aula, e que meus irmãos e irmãs que estão agora assistindo possam ser abençoados por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês já devem estar cansados de ouvir palavras como os cientistas estão dizendo, os especialistas estão falando. E nós temos visto cada vez mais essa discussão crescendo. Cada um puxa um especialista e um cientista que lhe agrade para dizer aquilo que ele, enfim, deseja provar de alguma maneira. O problema por detrás dessa visão de mundo é que ela parece dar à ciência ou propor um lugar à ciência para a nossa sociedade que não parece condizer bem com o que a própria ciência é. E é por isso que vale a pena refletirmos um pouco sobre o que é a ciência e qual o problema dentro da nossa sociedade depois aí da Revolução Científica, depois da modernidade, nesse momento que nós nos encontramos de pós-modernidade, o que a ciência pode realmente servir à nossa sociedade. Doivert, falando um pouco sobre o problema da ciência na nossa sociedade hoje, diz o seguinte: o ideal de ciência deu origem à construção de uma visão de mundo mecanicista, que, embora nos últimos anos estivesse desacreditada pelos próprios fatos, ainda assim continua a moldar de modo vital a perspectiva de muitos. Ele não está lidando exatamente com a perspectiva científica que nós estamos habituados hoje, considerando que ele está falando isso aí nos anos 70, mas para nós serve muito e claramente aponta para um problema de olharmos, juntamente com a ciência, essa visão mecanicista. E nós, como cristãos, somos convidados a ter um olhar diferente para tudo isso. Quando olhamos para a ciência, nós devemos ver de modo muito diferente, por exemplo, de como olha Richard Dawkins, esse que foi um dos grandes cavaleiros do neoateísmo, que desafiou bastante o cristianismo, hoje já mais arrefecendo esse movimento, já não tem tanta relevância, mas que escreveu no seu livro Deus no Delírio algo interessante para nós em respeito a desafios que a ciência pode produzir ao cristianismo. Ele diz o seguinte: os fundamentalistas sabem que estão certos porque leram a verdade num livro sagrado e sabem desde o começo que nada os afastará de sua crença. A verdade do livro sagrado é um axioma, não o produto final de um processo de raciocínio. O livro é a verdade e se as provas parecem contradizê-lo, são as provas que devem ser rejeitadas, não o livro. Pelo contrário, as coisas em que eu, como cientista, acredito, a evolução, por exemplo, acredito não porque as li num livro sagrado, mas porque estudei as provas. É uma coisa bem diferente. As pessoas acreditam nos livros sobre evolução não porque eles sejam sagrados.
Acreditam porque eles apresentam quantidades imensas de evidências mutuamente sustentadas. Quando um livro de ciência está errado, alguém acaba descobrindo o erro e ele é corrigido nos livros subsequentes. Isso, evidentemente, não acontece com os livros sagrados. Então observe que a visão que Richard Dawkins tem sobre a ciência é bem diferente daquela que ele tem sobre religião, em especial ele está falando do cristianismo, é que a ciência lida com fatos, com provas, com evidências. E que a partir do momento que o cientista está lidando com essas evidências, que lhes são claras e objetivas, ele pode trazer e dizer a respeito das coisas, da realidade e da verdade. E assim, aqueles que estão lidando com a ciência, aqueles que estão ouvindo e aprendendo da ciência, devem se submeter a essa clareza e objetividade da ciência. Mas será que isso realmente é a ciência? Será que é isso que nós encontramos nas pesquisas científicas? E será que é isso que os pesquisadores da ciência realmente estão dizendo sobre a ciência? Ou Dawkins estaria trazendo aqui uma definição muito alta da qual nem mesmo ele conseguiria provar? Bom, eu defendo que ele está indo bem além do que seria a proposta científica. Mas o que é ciência? A gente precisa tentar definir esse conceito para podermos avançar um pouco na nossa discussão. Bom, dentro de uma visão aristotélica de ciência, portanto aí caminhando nos tempos da filosofia grega, Aristóteles dizia que a ciência é um conceito do universal e do necessário. Ele entendia a importância da ciência, e aqui ele não está apenas submetido à ciência como nós observamos, simplesmente empírica, mas a ciência como um todo, em torno da ideia de conhecer alguma coisa, é que aquilo que nós conhecemos daquilo que é necessário e universal. Portanto, o conhecimento lida com verdades absolutas. Esse era um pressuposto dentro da própria filosofia grega. Claro, fazendo aqui uma generalização, isso também vai estar em Platão. E nós vamos observar que na história da filosofia, na história do pensamento científico, essa visão de mundo ela vai perdendo um pouco sua força. Mas na modernidade, especificamente, ela ganha o seu auge, ainda antes de perder a força que eu disse. Descartes, que é um desses grandes filósofos da modernidade, diz o seguinte a respeito da ciência: toda ciência é um conhecimento certo e evidente. Aqui há um elemento a mais dentro da visão científica moderna. A ideia de que o conhecimento, para ser ciência, deve ser certo e evidente, traz uma noção muito importante e muito valiosa dentro da própria filosofia cartesiana, e não só dele, mas de todos aqueles modernos que estão ao seu redor nesse período histórico, e que o homem, pela iluminação racional e pela sua autonomia de pensamento, tem a capacidade de verificar não só as coisas, como também verificar a si mesmo nos seus processos cognitivos para alcançar esse conhecimento. Bom, isso é sem dúvida um conceito, um olhar extremamente alto para a ciência. O problema é que esse tipo de olhar, ele foi, como eu disse, caindo durante os períodos históricos, até que chega num período mais próximo ao nosso, onde Karl Popper, também importante filósofo da ciência, vai olhar, após uma série de movimentos com relação ao que seria científico, o que seria evidente, que a ciência, no final das contas, ela lida com aquilo que pode ser falseado pela experiência. Então, o sistema científico, para ser científico, ele precisa carregar consigo uma capacidade de falseamento, alguma possibilidade de que, trazendo novas evidências, ele pudesse então ser modificado. É aí que nós entramos com, por exemplo, Thomas Kuhn,
a noção de paradigmas científicos. E essa noção científica é bem mais humilde do que a moderna cartesiana ou mesmo a grega aristotélica. E bem mais humilde do que a de Richard Dawkins. Então observe, e aqui a gente já pode entender algumas coisas importantes, que até mesmo dentro da história da filosofia da ciência, foi se observando a limitação do conhecimento humano e diminuindo a expectativa que poderia trazer qualquer tipo de verdade final e absoluta por parte do conhecimento científico, do conhecimento empírico. Entrando um pouco mais na definição do que seria esse conhecimento, o que é o conhecimento, nós observamos também uma discussão importante dentro da filosofia que vale a pena consultarmos antes de observarmos alguns problemas da ciência naturalizada, da ciência como experimento secular. Platão vai iniciar um movimento dentro da filosofia grega que propõe que conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Uma crença que, tendo sido verdadeira, ela tenha boas evidências para aquele que obtém aquele conhecimento, para aquele que tem aquele conhecimento. Daí nasce o que é conhecido como o fundacionalismo. Esse fundacionalismo tem como base a noção de que, isso é muito parecido com aquilo que nós vimos em Descartes, que o homem ele tem condições de verificar o seu conhecimento e as suas séries de crenças que fundamentam a sua ciência, a sua pesquisa, o seu conhecimento. Então, todo conhecimento pode ser provado ou pode ser historizado através de uma série de outros conhecimentos fundantes. Assim, a ciência, ela lida com a experiência de forma muito objetiva. O que é, portanto, essa ciência? É o sujeito que busca conhecer, lidando com a experiência que media essa relação dele com o objeto. Por exemplo, como eu posso saber que eu estou lidando aqui com uma câmera na minha frente? Bom, porque eu, o sujeito, experiencio através do meu aparato cognitivo esse objeto que está na minha frente, a câmera. E assim eu conheço essa câmera. Esse tipo de evidência, esse tipo de definição de conhecimento, ele entra em colapso a partir dos movimentos da filosofia pós-moderna, em especial dentro, inclusive, dessa discussão que eu já mencionei de Karl Popper e também de outros grandes nomes como Thomas Kuhn ou Polanyi, e aqui eu cito Polanyi, para mostrar que essa experiência científica não é apenas entre um sujeito, um objeto e a experiência, mas há muito mais coisa envolvida nesse relacionamento. Quando Polanyi, por exemplo, vai dizer, nós podemos saber mais do que podemos dizer. Ele está propondo que muito mais do que aquilo que o cientista coloca numa pesquisa ou daquilo que ele está pesquisando na sua metodologia, há muito mais coisa tácita, há muito mais coisa não explícita no seu aparato cognitivo. Eu estou usando o termo aparato cognitivo, mas a escritura usa a expressão coração para falar desse objeto, dessa função humana, que diz respeito ao ser humano como um todo, em especial a toda essa série de crenças, valores, emoções, inclusive a razão e, em especial, a fé, o seu relacionamento com o próprio Deus. É nesse sentido que a visão cristã de ciência, que corrobora com essa visão de Polanyi, que eu acabo de mencionar,
observa que ninguém, inclusive o cientista, lida com esse mundo apenas de forma objetiva ou de forma neutra. O próprio Karl Popper afirma o seguinte: estou inclinado a pensar que a investigação científica é impossível sem a fé em ideias que possuem uma índole puramente especulativa, algumas vezes até mesmo bastante nebulosa. Uma fé que é completamente desnecessária do ponto de vista da ciência e que, nessa medida, é metafísica. Então observe que o próprio Karl Popper, e aqui nós estamos tratando de filósofos seculares, pessoas que não estão comprometidas com uma fé cristã, mas que reconhecem que há aspectos de fé na pesquisa científica, que observam que quando o cientista faz sua pesquisa, faz seus experimentos, ele não está lidando simplesmente com a pesquisa em si, mas há muito mais envolvido, inclusive crenças das quais ele especula, das quais vão além daquilo que Karl Popper chama de físico, por isso metafísico. Daí nós podemos contrastar aquilo que chamei, e que eu tiro de Michael Polanyi, do conhecimento explícito e do conhecimento tácito. O conhecimento explícito é aquele que é falado, é aquele que é escrito, estão nos papers, estão nos artigos, estão nos livros. Porém, há muito mais do que papel e tinta nas pesquisas científicas. Há os compromissos daquelas pessoas, compromissos, por exemplo, com sua família, compromisso com aquele que está financiando a sua pesquisa. Há crenças por parte daquele pesquisador, crenças sobre o que é o mundo, crenças sobre o mal do mundo, crenças sobre uma diversidade de outras coisas. Há valores morais por parte daquele pesquisador, se tal coisa poderia ser feita, se tal coisa não poderia ser feita. E, finalmente, há compromissos religiosos para com aquele pesquisador. Sobre isso eu quero falar mais daqui a pouco. Mas primeiro, deixe-me dar um exemplo do problema de quando nós olhamos para a ciência como se ela realmente fosse neutra, ou se houvesse uma objetividade científica, como muitas vezes se alega nas grandes mídias e que nós vemos ser dito à torto e à direita por aí. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, uma hashtag muito curiosa de Twitter apareceu, feita por cientistas. Eles chamaram de métodos muito honestos. E esses métodos muito honestos, que era uma hashtag irônica, tem algumas citações que eu queria trazer aqui para vocês. Um Twitter chamado Dr. Leith diz o seguinte: a incubação durou 3 dias porque esse foi o tempo em que a experiência ficou esquecida no frigorífico pelo estudante. Um outro, John Barry, diz o seguinte: nós não entendemos a física por detrás disso, da pesquisa que ele estava fazendo. Então, afirmamos que estava além do escopo deste relatório. Uma outra pesquisadora, Annie Storhed, diz o seguinte: nós não sabemos como este método foi usado porque o livro de laboratório do estudante estava escrito numa língua estrangeira. Uma outra citação para encerrar: nós não lemos metade dos artigos que citamos porque eles são pagos. Sem dúvida, se você já fez pesquisas em universidades, já teve que lutar com relação a isso, as dificuldades muitas vezes de bons artigos, mas que são caros e às vezes nem mesmo a universidade tenha comprado, e você tem esse problema e você termina citando o artigo apenas porque leu ali o seu resumo. E isso aconteceu aqui nessa pesquisa. Então observe, é claro que isso em tom jocoso, em tom de brincadeira, que aí estão pesquisadores, pessoas que estão na frente da ciência, mas que mostram o quanto essa pesquisa ela é humana. Nós não estamos falando de robôs pesquisando, nós estamos falando de homens, mulheres, seres humanos fazendo pesquisas e, portanto, carregam consigo vários aspectos da humanidade, inclusive da humanidade caída. E é nesse ponto que nós, como cristãos, precisamos olhar com mais carinho. Quais seriam esses pressupostos religiosos
da ciência, em especial da ciência naturalista ou materialista, ou, para usar um termo mais comum, ateísta. O Dr. Carl Sagan, que ficou muito famoso pelo seu documentário chamado Cosmos, diz o seguinte no começo do documentário: o cosmo é tudo que foi, que é e sempre será. Observe que claramente ele está fazendo uma referência às Escrituras, propondo que não só não existe um Deus, mas o que existe é a matéria. E é dela somente que nós extraímos a vida. E é por ela somente que nós podemos viver. Doivert, a respeito desse aspecto idolátrico da ciência, que propõe, por exemplo, Carl Sagan, diz o seguinte: isso fará com que surjam ídolos originados da absolutização daquilo que tem um significado relativo. Aqui ele observa que o problema em você trazer aspectos como a ciência, como a pesquisa, para um âmbito absolutizante, para um âmbito em que propõe ser esse o meio para a vida, inclusive a matéria como o meio da existência, isso traz os aspectos idolátricos do coração. Nada diferente daquilo que o próprio apóstolo Paulo já havia dito quando em Romanos capítulo 1, 19 e 20, mostra que com clareza todo homem conhece a Deus. Veja o que diz o texto: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Portanto, como a ciência lida com a criação? Como a ciência lida com a realidade? Ela lida exatamente com aquilo que Deus criou para apontar para ele. E quando um pesquisador, quando um cientista lida com esse material, lida com essas coisas todas criadas pelo próprio Deus, feitas pelas próprias mãos do Senhor, e não reconhece o Senhor que a criou, ele está tomando uma decisão de apostasia, uma decisão contrária àquele que deu a ele condições, inclusive, de fazer ciência, e que propõe, que estipula e que estabelece pressupostos que não se coadunam com a própria pesquisa que ele está fazendo. Em outras palavras, a partir do momento que a religião secular, a religião naturalista faz ciência, ela não faz uma boa ciência. Isso não significa, e eu quero deixar claro isso, que cientistas, mesmo que não sejam cristãos, não possam fazer uma boa pesquisa e não possam encontrar boas coisas, boas descobertas e propor bons métodos, um bom caminho para a sociedade. Isso não é verdade. Eles conseguem fazer isso. Mas só fazem isso quando se encontram, mesmo que não reconhecendo, com aquilo que o próprio Deus revelou. Nesse sentido, nós vemos que a religião naturalista, ela é uma grande inimiga da ciência. James Sarr, falando a respeito dessa visão de mundo, dessa cosmovisão naturalista, diz o seguinte: o que torna o naturalismo tão persistente? O naturalismo assume a inexistência de qualquer Deus, espírito ou vida além túmulo, vendo os seres humanos como formadores de valor. Muito embora tal noção não permita que sejamos considerados como o centro do universo por virtude de propósito, ela permite que nos coloquemos no centro, fazendo de nós e para nós algo de valor. Portanto, a religião naturalista da ciência, ela se propõe a ter uma visão hermética da realidade. O próprio James Sarr coloca alguns princípios do naturalismo. Ele diz o seguinte:
A matéria, em primeiro lugar, a matéria existe eternamente e é tudo o que há. Deus não existe. Em segundo lugar, o cosmo existe como uma uniformidade de causa e efeito em um sistema fechado, hermético. Os seres humanos são máquinas complexas. A personalidade é uma inter-relação de propriedades químicas e físicas ainda não totalmente compreendidas. Portanto, não há nada além da matéria, não há nada além de aspectos físico-químicos para com o ser humano. Não existe mente, não existe alma. Assim, o quarto, a morte é a extinção da personalidade e da individualidade. E a história é uma corrente linear de eventos ligada por uma causa e efeito, porém sem uma proposta abrangente, sem ter um norte, sem ter um propósito. Essa religião naturalista muitas vezes embasa a vida daqueles que se dizem a ciência, que dizem ser os porta-vozes da ciência, e muitas vezes é confundida com ciência. E nesse aspecto, nós precisamos fazer essa verdadeira distinção e observarmos que a ciência não é essa religião naturalista. Pelo contrário, que para a ciência, uma boa ciência, ela deveria ter outros pressupostos, ou talvez ser mais abrangente nos seus pressupostos do que simplesmente os pressupostos de uma religião naturalista hermética como esta. Nesse sentido, há um argumento importante contra o naturalismo. O Dr. Ronald Nash diz o seguinte no seu livro Cosmovisões em Conflito. Um dos grandes problemas do naturalismo é explicar como forças cegas dão origem a mentes, conhecimento, raciocínio sólido e princípios morais que realmente informam como os seres humanos devem se comportar. Veja, o naturalismo como religião propõe uma visão tão fechada da realidade que terá uma grande dificuldade em explicar como é que nós podemos, por exemplo, saber que os outros pensam, ou até mesmo como podemos confiar nas nossas próprias faculdades mentais. É nesse sentido que o famoso argumento de C.S. Lewis e depois desenvolvido pelo Dr. Alvin Plantinga contra o naturalismo ganha tanta força. Porque veja a seguinte ilustração. Imagine que nós estamos lidando aqui com um aspecto de visão de mundo naturalista e estamos, portanto, falando da explicação evolucionária para a existência humana. Em especial aqui lidando com como é que nós pensamos, como é que o nosso sistema de crenças vem a existir. Então imagine que há dois ancestrais do homem disputando na cadeia evolutiva para ver qual dos dois permaneceria e qual dos dois, portanto, morreria. E eles estão fugindo de um predador terrível. E lembra que um dos princípios do evolucionismo é exatamente aquele que consegue sobreviver, né? A ideia de uma sobrevivência aos predadores. E nesse sentido você tem esses dois ancestrais que estão lidando com esse predador. Um deles pensa o seguinte com o seu aparato cognitivo, com o seu sistema de crenças. Está vindo um predador, ele vem me comer, eu preciso fugir. E corre e sobrevive. O outro pensa o seguinte, está vindo um animal predador, ele gosta de fazer cócegas. Eu preciso fugir porque eu não gosto de cócegas. Veja, o exemplo parece muito bobo, mas observe que se o nosso sistema de crenças veio a existir simplesmente com esse exemplo e com muitos outros exemplos deste, nós temos um grande problema. Porque o nosso sistema de crenças não é confiável. Porque não é verdade que ele iria fazer cócegas, mas iria comê-lo, iria matá-lo. Ora, como nós podemos confiar no nosso sistema de crenças vindo a partir de um histórico desses?
Em última instância, o grande argumento é o seguinte: um evolucionista naturalista terá um grande problema de acreditar na sua própria tese, uma vez que ela é produto final de uma cadeia evolutiva de um sistema de crenças não confiável. Em outras palavras, ao dizer que ele acredita e confia em tal coisa, ele está dizendo que não tem condições de confiar no motivo que o faz confiar naquilo que ele diz confiar. Isso parece talvez até um pouco bobo num certo sentido, mas esse argumento é extremamente importante e fino para observarmos o grande problema da religião naturalista na ciência. E nesse sentido, nós devemos olhar com outros olhos para a ciência. A ciência não precisa ser naturalista. A ciência não precisa ter no seu método de pesquisa o pressuposto da não existência de Deus, o pressuposto de que esse mundo é matéria e somente matéria. Van Poitras, a esse assunto, diz o seguinte: todos os cientistas, incluindo agnósticos e ateístas, creem em Deus. Eles têm de fazer isso para poder fazer o seu trabalho. Pode parecer escandaloso incluir agnósticos e ateus nesta declaração ampla, mas por suas ações, as pessoas às vezes mostram que, em certo sentido, acreditam em coisas que professam não acreditar. Por que Poitras diz isso? Porque o cientista, quando está no laboratório, ele está em busca de ordem. Ele está em busca de sentido. Ele está em busca de significado, de estruturas, de padrões, de leis. E a partir dessa descoberta, ele produz o seu artigo, ele produz o seu livro, ele produz finalmente o seu relatório de pesquisa. Se ele vive num mundo onde não há um Deus, se ele vive num mundo hermético onde somente há matéria e a história não passa de um ciclo de causa e efeito sem propósito, ele não precisa procurar significado, ordem e padrão quando faz suas pesquisas. Na verdade, não há motivo algum para ele achar padrão na natureza, para ele achar padrão nas pesquisas dele. Mas ele acha. E ele acredita naquilo que ele acha. Por quê? Porque no final das contas, como diz Poitras, ele crê em Deus. Ele nega. E vai negar com todas as suas forças por motivos que estão relacionados com o seu próprio pecado, como disse Paulo, e que apontam para uma inimizade profunda e um desejo profundo que Deus não exista. Mas isso tem a ver com apostasia e não com ciência. Dr. Davi Charles Gomes, a esse respeito, também nos fala o seguinte: se os fatos do universo são reais, é porque Deus os fez. E se são racionais, é porque ele os pré-interpretou. Assim, portanto, a fonte final do conhecimento é a revelação. Seja esta revelação geral, aquilo que o pesquisador faz, através da natureza e do próprio homem, ou revelação especial, a Escritura Sagrada, a Bíblia. O ambiente do conhecimento é o relacionamento entre o Criador e a criatura, caracterizado pela fidelidade do Deus da aliança e, do outro lado, da criatura, marcado pela gratidão e pelo reconhecimento do Criador. A boa ciência reconhece o Criador, mesmo quando não admite isso. O método do conhecimento consiste, então, em pensar os pensamentos de Deus segundo Deus. O que o Dr. Davi coloca aqui é algo extremamente importante para entendermos o que é essa pesquisa científica e onde está o lugar da ciência para nós cristãos. Nós não precisamos nos submeter à visão naturalista de mundo para dar credibilidade à ciência. E temos visto hoje essa ressurreição desse cientificismo
ingênuo que coloca nas mãos dos sacerdotes cientistas um certo poder que não lhes é devido. Nós precisamos olhar e ver as descobertas científicas com mais ceticismo e com cuidado, porque há muito de humano nessa pesquisa, porque é feita por homens que erram de propósito, inclusive, que fazem observações equivocadas e que muitas vezes concluem coisas as quais nem mesmo eles puderam provar na sua pesquisa. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de absolutização e idolatria dos especialistas, dos cientistas. A nossa esperança não está na ciência. Nós podemos, como cristãos, reconhecer a validade da ciência porque o próprio Deus possibilita a ciência. O próprio Deus possibilita a pesquisa científica. O próprio Deus deu a criação para que nós a conheçamos, para que nós busquemos desenvolvê-la, fazendo cultura, fazendo modificação com tecnologia. Tudo isso para a glória do Senhor. É por isso também que podemos observar a limitação dessa ciência, dos seus paradigmas, dos seus métodos, que lidam com porções restritas da realidade e não com o todo. Enquanto que a verdade de Deus, essa exposta na palavra, no Evangelho, essa sim lida com a verdade como um todo e por isso serve como fundamento da ciência, muito mais do que um contraponto, como Richard Dawkins propôs, como eu já li. No final das contas, eu quero encerrar com isso. Há um convite para você hoje. O convite, em primeiro lugar, é não só olhar para tudo isso que foi observado aqui, todas essas definições, não só olhar para todas essas ideias e ver o problema que podemos chegar na idolatria, na absolutização de uma ciência naturalista, mas também o chamado de como um estudante, de como um pesquisador. Você também pode fazer a diferença. Você pode ser um pesquisador cristão que faz boas pesquisas para a glória de Deus e que tem os pensamentos após Deus, que ele já pré-interpretou de toda a realidade, fazendo isso com boa ciência, sem pressupor simplesmente que Deus não existe ou que nós somos apenas máquinas, mas pressupondo que somos homens criados por Deus, habitando num mundo criado por Deus, que possibilita conhecimento, porque Ele é um Deus fiel, que fez um pacto conosco, de permitir que nós o conheçamos e conheçamos também a nós mesmos. E assim, nós podemos glorificar o Senhor. Eu espero que esse estudo tenha abençoado sua vida e eu rogo a Deus que muitos que estão assistindo hoje possam servir a Deus através da pesquisa científica, glorificando ao Senhor e abençoando a sociedade, fazendo o bem a todos nós. Deus abençoe a vocês. Muito obrigado pelo tempo que estiveram conosco. Um grande abraço.